Eu quero hoje falar sobre essa terceira parte sobre graça, parte 3. E nós queremos usar como ponto de partida Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, que diz assim: de fato, isto é assim, isto é verdade, não duvide, de fato, no devido tempo. Quantos de vocês sabem que Deus tem tempos, estações para as nossas vidas? Às vezes você passa uma estação assim, de turbulência, de dificuldade, de luta, mas existem tempos onde Deus administra a nossa vida. E o texto diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, ímpios, pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo Jesus morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Olha o versículo 8. Mas Deus demonstra, outra versão diz, mas Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Primeiro pensamento para você anotar, primeiro pensamento para você conversar no seu grupo familiar, ter ali um tempo de debate nesse tema, é a ação de Deus. Deus, Ele sempre toma a iniciativa. Deus sempre Ele age a nosso favor. O verso 6 diz que quando Jesus Cristo morreu por nós, nós éramos fracos, ímpios, pecadores, nós estávamos em transgressão. Nós estávamos no nosso pior absoluto e Deus vem e oferta a nós o seu melhor absoluto, que é Jesus Cristo de Nazaré. Essa atitude divina, a Bíblia Sagrada chama de graça. Deus, Ele deu Jesus, Ele deu o seu Filho. A Bíblia chama essa ação de graça. O verso 8 diz que o combustível da graça divina é o amor. Deus demonstra, Deus prova o seu amor ao dar o seu Filho. A ação de dar é graça. O que motivou, o que impeliu Ele a dar é o amor. O amor foi demonstrado a mim e a você. Amados, isso significa que tudo o que Deus fez foi baseado unicamente no amor e na bondade dEle. Por que Ele deu Jesus para morrer na cruz no meu lugar? Porque Ele é bom, porque a graça, a misericórdia dEle dura para sempre. É a bondade dEle, somente a bondade dEle. A graça de Deus flui do amor incondicional de Deus e está disponível, essa graça está disponível a todos nós. Graça é tudo aquilo que Deus tem e disponibilizou a nós, porque Jesus pagou. Ele pagou tudo para que eu e você tivéssemos tudo da parte de Deus. Vamos ver o exemplo de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, mais uma vez ali o amor, o combustível, que impeliu Ele a dar o seu Filho. O gesto de dar Jesus é graça, para que todo o que nele crer, aquele que crer em Jesus, não perece. Amados, a Bíblia está dizendo que aquele que crê em Jesus não perece. Você crê em Jesus, a sua família não perece, a sua empresa não perece, as suas finanças não perecem, a sua saúde não perece. Quem crê em Jesus não perece. É o que o texto sagrado diz. Aleluia. Agora, se nós ficarmos nessa parte não perece, nós estamos falando de preservação. Mas não é somente não perece, mas tem a vida eterna, diz o texto. Vida eterna é mais do que preservação, é avanço, é conquista. Mas olha o versículo 17, que texto impressionante. Pois Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, ao mundo, não para condenar o mundo. Deus não é um Deus de pesar a mão. Deus não é um Deus de condenação. Deus não é um Deus de esmagamento. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Jesus. A palavra salvo, a palavra salvação, ela é muito ampla. Poderíamos ficar aqui uns 3 domingos estudando só sobre a palavra sozo, salvação no grego. Porque salvação não é só salvação da perdição eterna, mas é salvação para a abundância eterna.
Precisamos estudar esse tema. A maior expressão da graça divina, então, é a dádiva de Cristo Jesus. Jesus veio para salvar cada ser humano. Agora, nem todos ainda são salvos. Por quê? Porque é necessário receber a salvação. Como é que nós recebemos a salvação? Crendo que Jesus morreu na cruz, verteu o seu sangue santo, puro e perfeito para nos purificar. Quando nós cremos, nós somos salvos. Queridos, é tão simples ser salvo que a pessoa fica meio desconfiada. Mas só isso. Se eu recebo Jesus, se eu creio em Jesus, eu vou viver a eternidade com Deus? Sim. Vou andar em ruas de ouro? Sim. Vou viver na presença de Deus? Sim. Somente crendo em Jesus? Somente crendo em Jesus. Por isso que nós batemos na tecla dizendo, cristianismo não é religião. Porque a religião sempre pede, sempre exige que façamos algo para merecer algo. Só que o cristianismo não é assim. O cristianismo, ele fez tudo para que eu e você tenhamos tudo pela fé, crendo, recebendo. Isso é graça divina. Assim também, todas as expressões da graça, elas estão à nossa disposição. Só que nem todos os cristãos desfrutam de todas as expressões, as manifestações da graça. Assim como nem todos são salvos porque não creem, não recebem Jesus. Assim também, nem todos os cristãos estão desfrutando de todas as expressões da graça divina. Nós já vimos nas mensagens anteriores uma das manifestações da graça. Eu chamei de a primeira expressão da graça, que é a graça salvadora, a graça que nos livra da perdição eterna. A segunda manifestação, a segunda expressão da graça, a graça santificadora, que nos livra de sermos dominados, escravizados pelo pecado. A terceira expressão da graça, a graça que nos prospera, que nos ensina a sermos generosos para que não tenhamos falta, para que não sejamos assolados pela miséria. Ao sermos generosos, nós acionamos a abundância. A quarta manifestação da graça é a graça fortalecedora, que nos livra das derrotas impostas pelas circunstâncias diárias da vida. Essa graça nos fortalece para vencermos as adversidades. E a quinta manifestação da graça é a graça servidora, que nos livra de sermos estéreis, infrutíferos no reino de Deus. Temos aprendido, falei isso algumas vezes, graça não é a permissão divina para pecarmos. Graça é a capacitação divina para fazermos o que é correto. Graça é o empoderamento divino, é a capacitação divina para vivermos em santidade. Isso é graça. Por isso necessitamos alertar algumas pessoas que têm achado que graça é a permissão para viver uma vida leviana, uma vida superficial, uma vida no pecado. Se eu pecar, Ele me perdoa, então eu posso pecar. Isso não é desfrutar da graça. Precisamos entender isso. Precisamos compreender isso. Você sabia que tudo aquilo que nós necessitamos, Deus já disponibilizou a nós, mas ainda nós não sabemos como acessar. Eu já contei essa ilustração, é uma ilustração. Um rapaz, na época da recessão, da crise pós-guerra na Europa, os europeus, eles queriam ir para os Estados Unidos, queriam ir para a América. Na América havia esperança, havia possibilidades de conquista, de avanço. E aí então um rapaz conversa com seus pais e diz, papai, mamãe, eu vou para a América. Mas eles não tinham como pagar a passagem de navio. Era um navio de vapor, levava ali alguns dias, talvez uma semana para atravessar o oceano. E ele então começou a trabalhar, economizar cada centavo, cada moedinha. E ele foi trabalhando, seus pais também ajudando dentro das possibilidades mínimas que eles possuíam. Até que um dia ele conseguiu o dinheiro, foi e comprou uma passagem de navio para ir para a América. Então, chegando no dia de embarcar, ele pega ali algumas poucas roupas que ele tinha, e a sua mãe, preocupada com o tempo de viagem, assou alguns pães gostosos, colocou numa sacola com alguns queijos e disse, filho, na viagem então você tem esse pão para você comer, você tem esse queijo para você comer, para você não passar fome na viagem. E ele então embarca naquele navio e vai o primeiro dia, o segundo dia, e ele come aquele pão, ele come aquele queijo. Mas ali no quarto, quinto dia, ele percebeu que o pão estava embolorando.
Ele olha e tem aquele pão todo embolorado. Ele então tira aquela casca de bolor para comer aquele miolinho do pão, mas já azedo, embolorado, duro. O queijo também todo embolorado. E ele ali, tentando sobreviver. Um dos tripulantes, um dos funcionários do barco, do navio, olha ele comendo aquilo e disse: rapaz, você está aqui clandestino ou você pagou o seu bilhete? Não, eu paguei o meu bilhete. Você tem o seu bilhete aí? Tenho sim. Ele tira do bolso e mostra para o funcionário. O funcionário diz: mas por que você está comendo esse pão, esse queijo duro e embolorado? Ué, é o que eu tenho para comer. Ele falou: não é o que você tem para comer. Esse bilhete lhe dá direito a todas as refeições do navio. A graça divina lhe dá direito a uma vida abundante aqui, agora. Por quê? Por que você anda comendo pão embolorado, meu irmão, minha irmã? Aleluia. Aleluia. Como acessar a abundância da graça? Segundo pensamento, como acessar a abundância da graça? Romanos 5,17 é o nosso texto clássico. Ele diz assim: se pela transgressão de Adão a morte reinou, trouxe doença, guerra, miséria, corrupção, destruição, fome, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão na eternidade com Jesus. É isso que está escrito? Reinarão em vida, agora já. Como é que nós reinamos? Por meio, através da obra de Cristo Jesus. Aleluia. Ao recebermos a abundância da graça, a Bíblia diz que nós vamos reinar em vida. Eu louvo imensamente a Deus, porque nós já sabemos o que significa receber. Essa palavra receber ali no grego, a palavra é lambano. Lambano, receber. Lambano é uma palavra muito forte, porque significa agarrar, se apropriar, possuir, ser dono legalmente. Se apropriar legalmente, pegar. Aqueles que lambano a abundância da graça, aqueles que se apropriam, que agarram, que pegam. É o que a Bíblia Sagrada está nos dizendo. Nós necessitamos receber a abundância da graça e o dom e a dádiva da justiça. A graça é dada gratuitamente por Deus, mas ela não é automaticamente recebida por nós cristãos. O fato de Deus nos dar, disponibilizar, não significa que nós possuímos, que nós desfrutamos. Nós precisamos receber, lambano. O que tem acontecido é que nós temos experimentado alguns aspectos, algumas manifestações da graça. Amados, é isto mesmo, algumas manifestações da graça, mas não a abundância da graça. Todos nós aceitamos, por exemplo, a graça que nos salvou, mas por ensinamentos errados não aceitamos a graça que nos santifica, que nos faz viver uma vida longe da prática do pecado. E aí nós não acessamos a abundância da graça, aí não reinamos em vida, aí vivemos uma vida comendo pão embolorado. Precisamos aceitar a imensa provisão da graça. Precisamos aceitar a graça que nos prospera, a graça que nos fortalece, a graça que nos anima para servirmos abundantemente uns aos outros. Usando a ilustração da eletricidade, o que tem acontecido conosco é que nós temos a energia elétrica na nossa casa, mas só estamos acendendo uma ou duas ou três lâmpadas. Nós não colocamos o refrigerador, não ligamos ele, a televisão, o ar-condicionado, os eletrodomésticos, não. O que a Bíblia está dizendo é que Ele disponibilizou a abundância da graça e a dádiva da justiça para reinarmos em vida, e nós estamos usando somente a graça que nos salvou e paramos aí. E aí não reinamos em vida. Não reinamos em vida. João capítulo 1, versículo 16 diz: todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Não somente graça, mas graça sobre graça. Outra versão diz: bênção sobre bênção.
Deus ele não quer dar-nos somente graça, mas Ele quer dar-nos a sua plenitude. Como é que podemos obter? Como é que podemos obter essa abundância? É graça sobre graça. Esse texto diz que Deus já disponibilizou bênção sobre bênção. A graça, ela veio personificada em Jesus. Quando você recebe a graça, você recebe Jesus. Ao receber Jesus, você recebe a graça. Mas precisamos receber tudo quanto Jesus é e disponibilizou a nós. Bênção sobre bênção, graça sobre graça. Alguns cristãos pensam que, por terem recebido a bênção da salvação, não podem buscar mais nada de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que está disponível bênção sobre bênção. João capítulo 1, versículo 17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, só que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Antes de Jesus, as pessoas não viviam na graça, elas viviam na lei. A lei exige, a lei pede o meu suor, pede o meu desempenho, pede o meu sacrifício. Só que eu não consigo agradar a Deus. A graça não é o meu esforço, é o esforço de Jesus. Não é o meu sacrifício, é o sacrifício de Jesus. Não é o meu desempenho, é o desempenho de Jesus. E quando eu entendo isso, a minha fé está em Jesus, a minha confiança está em Jesus e não em mim. E não na nossa própria capacidade, na nossa própria habilidade. Por isso, o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é o Evangelho da graça. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da graça. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda graça. Olha esse texto de Atos capítulo 20 e 24. A parte final ali, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça, as boas notícias da graça. O texto de Hebreus capítulo 10, versículo 29. Hebreus 10, 29 diz assim: quão mais severo castigo julga vocês merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. O Evangelho da graça, o Espírito da graça. 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça. Queridos, se a Bíblia diz que é um Deus de toda graça, significa que eu e você podemos desfrutar de toda graça ou só de uma porção dela. Que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. O Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça. Precisamos entender isso, que nós podemos acessar toda a graça. Princípios, terceiro ponto, princípios para desfrutarmos dessa graça abundante. Amados, precisamos saber que existe mais graça do que nós temos desfrutado. Existe mais bênçãos do que nós temos recebido. Temos buscado algumas bênçãos de Deus, principalmente nas crises. É como se confiássemos em nós mesmos e se algo falhasse, aí então nós corremos para Deus. Mas pense comigo. Pense comigo. Deus, Ele não quer que eu e você, que nós corramos atrás de bênçãos. Deus, Ele não quer isso. Se eu perguntar para você assim, quantos vieram aqui, não levante a mão, ok? É uma pegadinha. Quantos vieram aqui para receber uma bênção, levante a mão. Nós não viemos aqui para receber bênção. Aleluia! Nós estamos num nível mais alto, irmãos. Aleluia! Pense comigo. Se eu e você aprendermos a desfrutar da graça sobre graça, da abundância da graça, nós teremos toda a graça. Aí não precisamos acionar o botão de emergência divina. Não precisamos usar o paraquedas de reserva. Não precisamos. Porque tudo está fluindo. Tudo está fluindo. Nós não precisamos recorrer a Deus em momentos de crises. Nós estamos confiando em Deus somente nas crises.
Por quê? Porque nós não estamos desfrutando diuturnamente da abundância da graça. Por isso, queridos, quando você lê Atos dos Apóstolos, você lê sobre a igreja primitiva, eles passaram por dores, privações, açoites, mas eles passavam com tanta alegria, com tanta confiança, porque eles sabiam que o propósito de Deus estava se cumprindo na vida deles. Aleluia! Aí é mais fácil, porque eu estou desfrutando da presença graciosa de Deus. O que a graça nos revela é o contrário das emergências. Deus quer que tenhamos a abundância da graça constantemente, para não necessitarmos buscar Deus nas crises, para não necessitarmos de bênçãos. Queridos, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. A Bíblia Sagrada diz que eu e você somos reis e sacerdotes, e muitas vezes nós estamos como mendigos, no chapeuzinho na mão, na igreja para sermos abençoados. Alguma coisa está errada na nossa teologia, alguma coisa está errada na nossa fé, na nossa compreensão. Se cremos errado, o resultado é errado. Vocês estão comigo ainda? Como acessar então e desfrutar da abundância da graça? Primeiro, acessamos a graça pela fé. Pela fé. Algumas pessoas têm dito: eu já fui uma pessoa de fé, mas agora eu estou na graça, então eu não preciso mais da fé. Cuidado. Isso revela a estupidez, a ignorância teológica desse irmão, dessa irmã. Cuidado. A próxima vez que você pegar um voo, você vai chegar lá, só tem uma asa o avião. Você diz: mas eu não vou subir nesse avião com uma asa. Ué, você só gosta de uma doutrina, só da graça? Então você não precisa das duas asas. Isso mostra então que nós precisamos amadurecer. A vida cristã não é baseada em apenas uma doutrina, mas em toda a palavra de Deus. Por isso Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Queridos, tudo que nós acessamos em Deus, somente é por intermédio de Jesus Cristo. Não tem como eu fazer 3 dias de jejum, dizer: Deus, o que o Senhor me dá pelos meus 3 dias de jejum? Ele diz: um peteleco da tua orelha. Ele não vai fazer isso, né? Mas ele olha assim e fala: o que você está fazendo? Eu fiz uma corrente de 7 quartas-feiras, agora o que Deus vai me abençoar? Não, é por intermédio da obra de Cristo que nós temos acesso à abundância da graça e à dádiva da justiça. Não é pelo sal grosso, não é pela rosa ungida. O ministério apostólico, ele tem como característica, viu, como que o ministério apostólico, qual é o meu ministério, dentro dos 5 ministérios? Será que o meu ministério é o ministério apostólico? A característica do ministério apostólico é estabelecer, deixar bem claro, deixar bem nítido, deixar bem conhecido, bem sabido os fundamentos da fé. Esse é o papel do ministério apostólico. Falar sobre a essência, sobre o fundamento. Por isso que eu creio que o apóstolo Paulo, ele era careca. Eu creio. Porque ele arrancava os cabelos quando alguém queria circuncidar para ser salvo. Ele arrancava os cabelos quando alguém guardava o sábado para ser abençoado. Ele arrancava o cabelo quando alguém fazia uma corrente de 7 cabeçadas no pé da cruz. Querido, Jesus veio para cortar, para quebrar as nossas correntes. E você quer construir uma corrente? O texto é muito claro, nós acessamos, tendo, pois, justificados pela fé. Nós temos paz com Deus. Como foi que Deus nos declarou pessoas justas? Pela fé na obra de Cristo. O que é fé, Pio? Fé é confiar em Deus. Fé é a certeza de que Deus fará aquilo que Ele disse que fará. Está escrito. Deus não é Deus de ficar falando muito não, mas aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpre. O que é fé? Fé é aceitar, é admitir
que Deus disse, e ao dizer aquilo é meu, Ele cumpre. Isso é fé. Isso é fé. Por intermédio da obra de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus, fomos justificados. Quando Adão pecou, ele foi expulso da presença de Deus. O pecado separou Adão e toda a sua descendência, e toda a humanidade de Deus. Essa separação fala de uma intriga, fala de uma celeuma, fala de um problema entre Adão e Deus. Houve separação, houve guerra. Agora em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. A palavra paz no grego é eirene, que vem do verbo eiro, que significa juntar. Paz entre os indivíduos, harmonia, concórdia. Nós temos harmonia, nós temos paz, nós nos ligamos a Deus através de Cristo. Paz significa segurança, prosperidade, alegria, júbilo, felicidade. Tudo isso nós temos em Deus por crermos em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio restaurar essa comunhão perdida. Pelo sangue de Cristo nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5:2 diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Como é que eu acesso a graça? Pela fé. Pela fé nós temos acesso. Qual que é a porta de acesso a esta graça? É fé. O pastor Tony, de quem eu tirei esse material, ele usa esse exemplo. Ele diz assim: imagina que você está tem aqui uma autoestrada, uma freeway, uma autobahn, uma autoestrada. E aqui tem a estradinha marginal. E você está nessa marginal aqui, e o limite é 60 km por hora. Só 60. Mas você precisa chegar rápido. Você precisa acelerar. Mas você não pode porque você está a 60 por hora. Então você tem que entrar nessa autopista, nessa autoestrada, nessa autobahn. Mas você anda 1 quilômetro, 2 quilômetros e você não encontra acesso. E se você acessar aqui, você tem a velocidade ilimitada, pode correr quanto você quiser. Como é que nós acessamos essa autoestrada? Pela fé. Nós temos acesso a esta graça. Aleluia! Pela fé você acessa a graça divina. Pela fé, diz a palavra de Deus, nós temos acesso. Acesso pela fé a esta graça. Graça é tudo o que Deus tem e está ao nosso dispor, porque Jesus já pagou. Queridos, é de graça para nós, não para Deus. Houve um custo, houve um preço, a morte de Jesus. Para nós é graça. Então, Jesus já pagou para que tenhamos a salvação, a santificação, a prosperidade, a proteção, para que possamos servir. A fé nos dá acesso e também nos dá firmeza, estabilidade, para permanecermos na graça. Como Paulo escreve à igreja da Galácia, ele diz assim: cuidado para que vocês não caiam da graça. Cuidado. Então, a fé nos faz ficarmos firmes. Se você tiver liberdade, diga para a pessoa que está do seu lado: graça e paz. Para a pessoa que está do outro lado, para não ficar com inveja: graça e paz. Queridos, graça e paz são palavras poderosíssimas. Graça e paz. Por isso que as cartas de Paulo, de Pedro, as cartas bíblicas começam dizendo graça e paz. Graça e paz não é assim: e daí, cara, tudo bem? Não é isso. É a graça divina, é a abundância de tudo que Jesus conquistou na cruz. Agora você acessa pela fé, aí você tem paz com Deus, você tem harmonia com Deus. Você volta a estar junto com Deus. Isso é paz. Bênção sobre bênção. Vitória sobre vitória. Nós acessamos a graça pela fé. Segundo acesso, pelo conhecimento. O conhecimento também nos leva às várias formas, às várias expressões da graça divina. O conhecimento aqui é mais do que informações. Queridos, hoje nós temos muita informação, mas não tem conhecimento. Esses dias me mandaram um videozinho de um programa de perguntas e respostas.
Aí uma jornalista estava ali, aí eles perguntaram assim, coloque lá, pergunta 1, 2, 3, tal. Curitiba é capital do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, da China. A jornalista, eu não sei que Curitiba é capital de qual estado. Não sei. Queridos, tem tanta informação, mas uma multidão estúpida, ignorante, que crê em qualquer mentira. Inclusive, conhecimento. Conhecimento não é um conjunto de informações. Conhecimento aqui é o conhecimento pessoal, que você experimentou, experienciou, que você vive, é o conhecimento vivencial. 2 Pedro 1:2 diz assim, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Diga amém, eu recebo. Como é que a graça e a paz é multiplicada na vida do cristão? Através do conhecimento. Como é que eu acesso essa graça e a paz abundante? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo conhecimento. A palavra conhecimento no grego aqui é epignosis. Fala de um conhecimento íntimo, completo, preciso, experiencial. Através desse conhecimento é que nós temos acesso à graça de Deus. Recebemos a graça multiplicada através do conhecimento. Oséias capítulo 4 diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Queridos, nós somos vencidos, destruídos. Nós experimentamos fracassos por falta de conhecimento. Esses dias conversando com os irmãos eu disse, qual é a diferença entre Paulo, Pedro, João, Tiago, Timóteo, Barnabé, aqueles irmãos da igreja primitiva e nós hoje? Qual é a diferença? O diabo é o mesmo, Deus é o mesmo, o mundo é o mesmo, o ser humano é o mesmo. Qual é a diferença? O quanto eles conheciam e o quanto nós conhecemos. Essa é a diferença. Por isso o conhecimento é que nos dá acesso à graça também. A ignorância nos aflige. João capítulo 8:32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade que te liberta, porque a verdade está aí. É o acesso, é o conhecimento da verdade que me liberta. Preciso conhecer a verdade. O conhecimento nos dá acesso à graça de Deus, a graça que nos salva, que nos santifica, que nos prospera, que nos protege. Mateus capítulo 22:29, Jesus respondeu, vocês estão enganados. Outra versão diz, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. A falta do conhecimento é que nos faz vivermos à margem de tudo aquilo que temos direito. A verdade divina está revelada nas Escrituras Sagradas. Por isso devemos estudar a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra revelada de Deus. Isso nos faz acessar a abundância da graça de Deus. Aleluia. É um erro não conhecer. É um erro não saber. Por isso, amados, nós temos na nossa igreja tanta ênfase no conhecimento. Nós temos retiros onde nós preparamos com tanto carinho cada palestra, cada ministração, para trazer mais revelação. Nós temos cursos para os jovens, cursos para as crianças. Nesse exato momento nós temos uma quantidade imensa de crianças, nós temos perto de 1000 crianças todo final de semana aqui na igreja. Aliás, ontem, sexta-feira à noite, ontem o dia todo, curso de treinamento de professores. Mais de 200 professores disponibilizaram para passar pelo curso, para ministrar às nossas crianças, para dar aula para as nossas crianças. E o currículo que as nossas crianças têm, pelo menos grande parte do currículo das nossas crianças, é o nosso curso da FATEM. Sabiam disso? Que a sua criança que está lá, ela está estudando aquilo que nós damos aula na nossa faculdade, numa linguagem adaptada, numa linguagem que foi traduzida para as crianças. Muito tempo de trabalho, muito tempo de esforços para que pudéssemos fazer isso. E as nossas crianças lá, dali a pouco elas sabem o que é Jesus no tabernáculo. Elas sabem.
Por isso, papai, mamãe, não fique chateado quando o seu filhinho ou sua filhinha diz assim: papai, isso está errado. Mamãe, não é assim não. Eu aprendi lá que não é assim não, mamãe. Papai, o senhor está orando errado. Nós estamos trazendo revelação, conhecimento revelado, cursos, treinamentos. Tudo que nós elaboramos aqui é para gerar esse crescimento, essa maturidade espiritual através do conhecimento. O terceiro, humildade. Terceiro acesso, humildade. A humildade nos coloca na posição correta para recebermos mais graça. Imagina que aqui seja um lugar chamado humildade. E quando nós estamos nesse lugar, nessa posição, a graça vem sobre a nossa vida. Se nós sairmos dessa posição chamada humildade, deste lugar chamado humildade, a graça não flui sobre nós. Tiago capítulo 4, 6 diz assim: mas Ele, Deus, nos concede graça maior. Se Ele nos dá graça maior, porque existe graça menor, menor quantidade de graça. Isso diz a Escritura. Deus se opõe, Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, aos altivos, mas Deus dá graça, Deus concede graça aos humildes. Como é que nós acessamos a graça? Sendo orgulhosos, altivos, soberbos, ou sendo humildes? Como? Humildes. A palavra grega para altivo, para soberbo, para orgulhoso é uperefano. Uperefano é o ato de mostrar-se acima dos outros, que se coloca acima dos outros, que sobrevaloriza seus próprios méritos, que despreza os outros e até trata-os com desprezo, com arrogância, com demérito. Isso é arrogância. E Deus resiste aos cristãos que são arrogantes, soberbos. Deus resiste aos cristãos que confiam em seus próprios méritos, em suas próprias habilidades e não nos méritos de Cristo. Deus resiste aos cristãos que desprezam outros cristãos. Agora, essa soberba, ela é bastante sutil. A soberba, o orgulho no coração do cristão se manifesta de várias formas. Quando eu estava preparando essa mensagem e lendo esse texto, o Espírito Santo me disse: Pio, você é um soberbo. E eu olhei assim, no primeiro momento eu queria repreender, falei: Satanás está aí, né? Mas eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Eu sabia que Ele estava falando comigo. Você é um soberbo. Agora você pode imaginar viver a vida cristã. Você como empresário, como profissional, como estudante, como pai, como mãe, como filho, como filha. Deus resistir você. Porque você é soberbo. Ou seja, aquilo que você empreender fazer não tem êxito, não frutifica, não fica viçoso, porque Deus resiste você. E quando Deus disse: Pio, você é um soberbo, eu fiquei pensando: Deus, tem misericórdia. A ansiedade é uma forma de soberba. A ansiedade, o Espírito Santo me disse, é uma forma de soberba. A pessoa ansiosa, a pessoa agitada, ansiosa, preocupada, ela desconfia da fidelidade de Deus. E isto é soberba. Em algumas situações, em algumas circunstâncias, eu fico ansioso, fico pensativo, preocupado e tal. Soberba. Eu estou sozinho ou tem mais alguém comigo? Porque se eu estou ansioso, eu estou dizendo: Deus, aquilo que o Senhor disse, o Senhor não vai cumprir. O Senhor é um Deus infiel, mentiroso. Por isso ficamos ansiosos. Inclusive eu sou autor de um livro sobre ansiedade.
Outra forma da soberba: eu não vou fazer mais isto porque ninguém me valoriza. É uma forma de soberba. Se eu sair dessa empresa, isso vai quebrar. É uma forma de soberba. É uma forma de arrogância. Viver isolado também é uma forma de soberba. Tem gente que não tem grupo familiar que é bom o suficiente para ele. Tem gente que, né, não tem ministério, não tem departamento da igreja que é suficientemente maduro para ele. Tem gente que não tem igreja que é suficientemente igreja para ele. A pessoa começa a se isolar. A pessoa que se isola é uma pessoa soberba, orgulhosa, arrogante. Não, ele não merece a minha amizade. Arrogância, queridos. E Deus diz que o arrogante, Deus resiste ele. Ele não acessa a graça. Você imagina isso? Eu estou respondendo algumas perguntas que você tinha no coração por anos. A palavra resistir aqui no grego é antitassomai, que significa, olha o que significa essa palavra. Deus resiste ao soberbo. Resistir significa organizar-se para batalhar contra. Deus se organiza para batalhar contra a minha vida, contra mim. Deus, perdi, estou derrotado. E por quê? Porque eu sou orgulhoso, soberbo e altivo. A pessoa que é soberba, ela é uma pessoa crítica. O estacionamento da igreja não é bom, o berçário da igreja não é bom, o ar-condicionado é muito frio, o ar-condicionado é muito quente. Deus está visitando, Deus está derramando, sabe, salvação, tocando os corações, pessoas sendo quebrantadas, restauradas. E daí como foi o culto? Estava muito frio o ar-condicionado. Soberbo. E a minha preocupação, quando Deus disse que eu era soberbo, eu falei: Deus, o Senhor está me resistindo, Deus. A palavra resistir no grego significa opor-se. Você não consegue avançar, você não consegue romper. Queridos, quando eu acho que se eu fizer isso, Deus vai me abençoar, isso é soberba. Quando acontece alguma coisa, se um irmão bateu o carro e diz assim: Pio, eu não entendo, Pio, eu bati o carro, eu sou dizimista, eu frequento a igreja, e não sei o que, eu não sei o que, e ainda bati o carro, onde estava Deus? Estava resistindo você, porque você é um soberbo por pensar assim. Soberba no nosso coração. Ah, Pio, mas eu estudei. Eu tenho o que tenho porque eu estudei. Quem é que te deu o ar para você respirar quando você estava estudando? Não, eu levantava de madrugada, trabalhava o dia todo, estudava à noite, chegava à noite de madrugada. Quem te deu saúde e disposição para você fazer isso? Quem? Foi Deus. Queridos, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós temos, foi Deus quem nos deu. Aleluia! O irmão disse: Pio, eu tenho dificuldade em dizimar. Para mim isso é muito difícil. Eu falei: meu irmão, o dia que você aprender que tudo que você tem, foi Deus que te deu, você vai dizimar com a maior alegria. Mas enquanto você acha que aquilo que você tem é resultado do seu esforço, aí você acha que Deus não merece o seu dízimo. É muito simples.
É muito simples. E Deus resiste ao soberbo. Mas Ele dá graça sobre graça, bênção sobre bênção aos humildes. Humilde é o cristão que confia em Cristo Jesus. Humilde é o cristão que depende de tudo que Deus deu através de Cristo Jesus. Uma marca forte do cristão humilde é a gratidão. O cristão humilde levanta de manhã e diz: Deus, obrigado pelo dia, mas está frio, obrigado pelo frio. Está muito quente, obrigado pelo calor. Está chovendo, obrigado pela chuva. O sol está brilhando, obrigado pelo sol. Gratidão. Nessa nossa pescaria, nós estávamos ali em Porto Camargo. E há um irmão que esteve conosco aqui muitos anos. Depois ele mudou para lá, ele cuida do negócio juntamente com o pai. Ele mora a 85 quilômetros de Umuarama, onde nós temos a nossa igreja Comunhão Cristã Aba. Às quintas-feiras ele pega o carro, a esposa, as filhas e viaja até Umuarama para participar do grupo familiar. E volta. Domingo ele pega o carro e viaja mais 85 quilômetros para ir para o culto. E volta. 85 quilômetros. Meu irmão, por que você faz isso? Pela minha gratidão. Sou grato a Deus. Eu era um caco, eu era um lixo, eu não valia nada. Eu nem estaria vivo hoje se não fosse Jesus na minha vida. Por isso eu faço isso, por gratidão. Por gratidão. Ele tem um carinho pelo nosso ministério, ele tem um carinho pela nossa igreja. Ele falou: Pio, eu cheguei na aba, simplesmente eu fui amado, eu fui abraçado, eu fui abrigado, eu fui consolado, eu e a minha família. O que eu posso fazer a não ser expressar a minha gratidão? Onde é o grupo familiar hoje? É lá no bairro Alto. Ih, é muito longe, hoje eu não vou. Acertei alguém aí ou não? É lá no Pinheirinho. Não. Gratidão é a marca do cristão humilde. Ele é muito grato. Ele reconhece que tudo que ele é, tudo que ele tem veio das mãos graciosas de Deus. Por isso ele não cessa de dar graças a Deus. O evangelista Dwight Moody, ele disse: Deus não despede ninguém vazio, a não ser a pessoa que está cheia de si mesma. Chega. Aleluia. Humilde é aquele que recebe. Humilde é aquele que recebe a palavra, mesmo que seja forte. Aleluia. Por isso o humilde, ele honra a Deus, ele honra as pessoas. E Deus concede mais graça aos humildes. Último acesso, ousadia. Ousadia é o quarto princípio de como acessar a graça de Deus. Hebreus 4,16 diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda ousadia, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Aproximemos do trono da graça com confiança. A palavra confiança ali no grego é ousadia. Esse texto diz que devemos ir ao trono da graça pela fé, com toda ousadia, com toda confiança. Por quê? Porque quando nós vamos ao trono da graça de Deus, nós não vamos na nossa habilidade, na nossa santidade, nos nossos serviços, mas na obra de Cristo e somente de Cristo. Por isso que somos ousados. O ousado é aquele que confia na obra de Jesus. O soberbo é aquele que confia na sua própria obra. Essa é a diferença. Por isso, ousado é o cristão que age confiando em Deus. Arrogante é o cristão que age confiando em si mesmo. A humildade e a ousadia andam juntas, pois o humilde confia na obra de Jesus e por isso ele é ousado. Filipenses 3,3 diz assim: por isso, pois nós é que
somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Nós somos ousados nele e por ele, não confiamos na carne, não confiamos na nossa obra. Por isso o ousado confia totalmente em Deus, confia nos méritos de Cristo. Ousadia é saber que Deus não nos rejeita por estarmos cobertos com o sangue de Jesus. Em Cristo Jesus somos aceitos e amados. Em Cristo Jesus, Deus Pai olha para nós com um olhar de amor, de graça e de misericórdia. Por que eu chego diante de Deus com ousadia, com confiança, com intrepidez? Porque eu creio que Deus Pai recebe e aceita o que Jesus fez. E eu estou em Cristo. Então, humildade e ousadia andam juntos. Porque o humilde, ele sabe que ele depende de Deus. Ele sabe que é a graça de Deus. E agora, na dependência de Deus, confiando na graça de Deus, ele é ousado. Ele diz ao espírito perturbador, o espírito maligno em casa: saia daqui em nome de Jesus. Ele chega para a doença e diz: vai embora. A sua empresa, o seu negócio está amarrado, está emperrado. Você é ousado, diz: em nome de Jesus, saia daqui. Eu fui justificado e a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu uso dessa prerrogativa, dessa lei espiritual e digo: mal, saia da minha esposa, saia do meu esposo, saia dos meus filhos, saia dos meus pais, saia agora em nome de Jesus. Ousadia e intrepidez pertence a nós, porque nós somos ousados baseados na obra do Calvário. Aleluia. Aleluia. Aí está a nossa vitória, aí está a nossa confiança. E eu quero concluir dizendo que nós estamos aprendendo como acessar a graça. Acessamos pela fé, acessamos através do conhecimento, acessamos através da humildade, acessamos através da ousadia. Pio, é uma ou outra? Não, as quatro juntas. As quatro juntas. Pela fé, pelo conhecimento, pela humildade, pela ousadia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom